Alô, amigos, boa noite. Que a luz divina envolva nossos lares, nossos corações, com muita paz, inspiração para nosso encontro. Agradeço a presença de vocês, a atenção. Estou vendo muita gente amiga, querida, e nós combinamos em fazer de duas partes. Vamos experimentar esse modelo. Primeiro, a leitura das mensagens da semana do Evangelho por Emmanuel. E, na outra parte, o comentário do Divina Presença, desde o início, desde o princípio. Então, eu compartilhei com todos a imagem desse livro, que é o Evangelho por Emmanuel. A, o ideal é que cada um adquira. Quem não puder pegar na federação, pode buscar na editora Boa Nova online. Tá? O pessoal de Conquista pode pegar na livraria do Nel. E aí, a gente fez a chave para marcação dos dias, para dar uma leitura por dia. Tem algumas poucas mensagens que só tem o título, mas a gente pode encontrar na internet o texto. Eu até também já fiz um blog, onde eu coloco lá os textos ausentes todos, para a gente não perder nenhum dia. Então, vamos começar aqui por Emmanuel. Desta vez, os comentários estão no versículo de Mateus 5:9. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. São algumas mensagens. As duas primeiras são da semana passada, onde basicamente o autor fala que a paz no mundo é um presente, é um dom de Deus, mas que começa de nós. A paz coletiva, ela começa com a paz individual. Na segunda mensagem, a Pacifiquemos, que ainda é da semana passada, ele conclui que, que a gente precisa tranquilizar a vida em torno de nós o quanto pudermos, porque a paz chegará pelas mãos de Deus. Nós vamos ver que a questão da paz, existe a paz interna, interior, que é a mais importante, e não necessariamente a turbulência exterior significa falta de paz, como a gente vai ver. Então, a primeira mensagem é no erguimento da paz. Tá? Quando vocês tiverem o livro, poderão estar acompanhando. Né? O ideal, assim, já foi feita a leitura, cada dia foi feita uma leitura, e hoje a gente só vai estar relembrando os principais pontos. Se tiver uma muito boa, eu vou selecionar esta para um comentário mais detalhado. Então, o que Emmanuel trata no versículo dos pacificadores, essa bem-aventurança, são exemplos de como nós podemos ser pacificadores. Tá? Melhor não podia fazer, porque ele detalha exemplos e mais exemplos de como é que nós podemos ser agentes de paz na nossa própria vida. Então, no erguimento da paz, ele fala que o mundo precisa dos artífices da inteligência, do progresso da ciência, mas precisa muito mais dos obreiros do bem para assegurar a paz no mundo. Então, ele passa a dizer assim: saber ouvir assuntos graves, substituindo-lhes os ingredientes vinagrosos pelo bálsamo do entendimento fraterno. Então, não aumentar
a notícia negativa, a tragédia, não acrescentar o ingrediente, tá? Pelo contrário, balsamizar. Dos que percebem, é pacificador aquele que percebe a existência do erro e se dispõe a saná-lo, sem alargar a extensão do erro com críticas destrutivas. Tá? Então, ser pacífico é uma forma de caridade e nós podemos exercê-la quando usamos a indulgência, a paciência e a compreensão. Como mais podemos ser pacificadores? Enxergando os problemas, mas procurando solucioná-los em silêncio, sem conturbar o ânimo dos outros. Porque o estado da falta de paz, como também a própria paz em si, os dois são contagiosos. Então, nossa atitude contagia e nós devemos escolher com fazer o contágio do bem, né? Do otimismo e não do azedume. Aqueles que escutam confidências afetivas e sabem guardar o segredo sem espalhar. Aqueles que identificam conflitos, ajudando a resolver sem referências amargas. Os que escutam, os que desculpam as ofensas, procurando esquecer. Os que pronunciam palavras de consolo e esperança, edificando a fortaleza e a tranquilidade. Os que apagam o fogo da rebeldia com exemplos de tolerância. Tá? Então, o pacificador é uma espécie de um bombeiro, né, que apaga os incêndios assim nas relações familiares, grupo. Os que socorrem os vencidos da existência, sem acusar os vencedores. Tá? Então, se você é defensor da igualdade, o que é bom, né? Então você pode fazer o auxílio aos vencidos sem acusar os outros, os vencedores. Dos que trabalham sem criar dificuldades para os irmãos do caminho, né? Procurar não criar dificuldades com nossas atitudes. Servir sem queixa. Aliás, os espíritos estão sempre chamando a atenção da desvantagem da lamentação. Dos que tomam sobre os próprios ombros a carga de trabalho que podem suportar, no levantamento do bem de todos, sem exigir a cooperação de outros. Paz no coração, paz no caminho, bem-aventurados os pacificadores, porque são esses que são os valorosos filhos de Deus. Até demorei nessa primeira. Vamos para a segunda, na cultura da paz. Nessa segunda mensagem, que está marcada aqui 11 de fevereiro, ele continua dando exemplos como ser pacificador, para concluir que a paz é fruto do esforço de cada um. Olha que interessante. Em vez de ser fruto do relaxamento, da acomodação, a paz é fruto da luta. Emmanuel vai deixar isso claro aqui, viu? Então, na cultura da paz, ele convida que saibamos sempre respeitar opiniões alheias, tá? Opinião diferente não é defeito, gente. É opinião alheia. Respeitar como gostamos que os outros respeitem as nossas. Se colocar na posição de quem está em dificuldade, a fim de ser útil.
Calar referências impróprias ou destrutivas, calar a velha maledicência, tá? Jamais abrir a boca para falar mal de ninguém, falar sobre coisas negativas ou mal. Isso é um tipo de educação. Então, nosso evangelho não é assim aquele estudo teológico. Aqui nós vamos estar no simples, mas no direto do que a gente precisa na nossa vida de relação para construir a paz, né? Reconhecer que as nossas dores não são diferentes da dos outros, tá? Então, muita gente pensa que sofre mais, sua dor é pior, né? Aproveitar as oportunidades de cooperar em benefício dos outros. Buscar melhorar pelo estudo, pelo trabalho, onde for. Cultivar o prazer de servir. Semear o amor entre amigos e inimigos. E jamais duvidar da vitória do bem. Aí ele conclui, eu já falei, vou repetir. Para ser pacificador, guardemos a certeza de que a paz verdadeira não surge espontânea, de vez que ela sempre será fruto do esforço de cada um. Tá? Então, a paz é uma conquista e nós precisamos fazer um exercício, treino, um esforço para alcançar. Dia 12 foi a mensagem pacificação. Aí ele já traz assim, como ser pacificador de si mesmo. Então, o foco agora volta para a nossa paz interna, a nossa paz pessoal, né? Então, muitas vezes, podemos encontrar a condenação em torno de um amigo ausente, que não pode se defender ali. E você informou algo com discrição e bondade, salientando a parte boa daquele amigo, sem aumentar a intriga e numa atitude de discrição e de silêncio, ajudando a harmonia. É uma maneira. Você observou pequenos deveres a cumprir nas obrigações que não são suas. E sem impulso de reprimir ninguém, atende, ajuda por ti mesmo, entendendo que todos têm distrações lamentáveis, tá? Então, nossa, alguém não botou o copo lá da água da reunião, a aguinha fluidificada, né? Então a pessoa vai em silêncio, coloca o copo lá e serve, faz o trabalho. Não precisa críticas, nem anotaste um erro, uma falta de alguém, então você cala a censura, procurando ajudar, sem alardear superioridade, porque o orgulho, terrível orgulho, ele se imiscui em todos os nossos, até nossa caridade, ela tem traço de orgulho, né? Assinalaste o erro do vizinho, foge de divulgar a infelicidade do vizinho e vai auxiliar, assim, o vizinho no momento que ele precisa, no momento oportuno, sem exibição de virtude, né? Então, cuidado de a beneficência ou bem sem orgulho, né? Que até um capítulo do Evangelho, aquele capítulo Fazer o bem sem ostentação, capítulo 13, né? Recebeste queixas amargas a te ferirem, saber ouvir com paciência, abstendo-te de impelir os irmãos do caminho à teia da sombra, trabalhando por desfazê-las. Calúnias que você tolera, vou começar a simplificar aqui, né? De certo, não vamos aplaudir o erro,
Mas, procedendo assim, vamos nos classificar entre os pacificadores que Jesus falou, compreendendo, afinal, que a criatura humana não consegue garantir a paz do mundo. É muito difícil a gente conseguir resolver os conflitos, as guerras, né? No entanto, cada um de nós pode e deve manter a paz dentro de si, tá? Então, a paz primeira que importa é a paz interior. Essa é um trabalho nosso. Quando a gente mudar de plano e encontrar o nosso mentor, fazer um balanço da vida passada, ele vai perguntar como é que está aí o coração, está em paz? Não vai perguntar assim, como é que está a guerra da Ucrânia com a Rússia, não, viu? Como é que está você? Então, nossa principal missão aqui é trabalhar o nosso próprio crescimento, nossa evolução. No dia 13 tem a mensagem que eu achei a melhor delas, porque é uma pílula psiquiátrica, né? Eu vou ler aqui com mais calma, gostei demais dessa mensagem, a caridade da paz. A caridade da paz, viu? Ela fala sobre o contágio do mau humor ou do otimismo. A paz é um donativo que podemos distribuir, mas para isso precisa de uma fórmula única, que a gente vai falar no final qual é a fórmula, tá? Então, um tipo de beneficência ao alcance de todos é ocultar os próprios aborrecimentos ao fim de auxiliar, né? Então, aquela situação assim, alguém está se lamentando, queixando da vida, e a outra pessoa com problemas maiores, escutando com paciência, né? Caridade da paz. É provável que você começou o dia sob a intromissão de contratempos que te espancaram a alma. Em vista disso, exibes a figura da mágoa, da contrariedade, como um tóxico mental, alastrando para todos que estiverem por perto. E como acontece quando a poeira passa, não é? Na porta da casa, ou passa um carro e levanta o poeirão. Tem algumas cidades que tem a rua de terra, né? Então, o carro passa e a poeira entra toda dentro de casa. Quando isso acontece, então, a limpeza é necessária. Então, dessa mesma maneira, quando a irritação chega, sinal de perturbação, você tem o dever de reparar os danos, com diligência, solicitando desculpa e refazer os próprios brios, como quem se empenha a suprimir, não é, o lixo da faxina. Tá? Quando a gente faz uma reforma, uma faxina, a gente tem que deitar coisas fora, coisas que não servem mais, tá? E não ficar guardando essas coisas velhas do passado. Se te alteias acima dos desgostos e inquietações, porque problemas a gente vai ter todo dia, quase todo dia, né? Mas devemos estar acima, mantendo tranquilidade, bom ânimo. Logo, a tua mensagem de otimismo prossegue adiante, espalhando bênçãos e criando energias de paz. Os estados negativos da mente, aí ele vai falar aqui, a tristeza, o mau humor, a angústia, a inconformidade ou a revolta, constituem sombras que o entendimento e a bondade são chamados a dissipar. Então, esses estados emocionais, dentro das patologias espirituais, isso aqui é. Do lado de cá, a gente fala em depressão, fala em pânico,
né? Toque, fala esquizofrenia. Do lado de lá é irritabilidade, mau humor, revolta, inconformação. Recordemos o donativo da paz, tá? Então, a paz que você pode doar a alguém, que nos compete distribuir a benefício dos outros. Agora, permaneçamos claramente informados, aí é hora da fórmula, viu? A única fórmula, um xarope, né? O que Emmanuel prescreve aqui, viu? A fórmula ou o xarope Emmanuel, viu? A única fórmula para esse tipo de beneficência da paz será sempre o foco no bem, focar no bem, o bem a fazer, porquanto somente uma pessoa consagrada a trabalhar e servir ao próximo não dispõe de recursos para entediar-se e nem encontra tempo para ser infeliz. Gente, ele não alisou, não, viu? Que médico duro esse Emmanuel, viu? Vou repetir, viu? Somente a pessoa que está consagrada ao bem, ao trabalho, não tem recurso para ficar entediado, não tem tempo para ficar entediado. E nem encontra tempo para ser infeliz também, para tristeza. Né? Não quer dizer isso que não exista depressão, que não exista, né, a doença mesmo. Bom, depois tem uma mensagem que o texto está ausente, que é estudando a paz. Tá? Eu fiz um resumo aqui. Como queremos que seja a paz e como de fato ela é. Né? A paz verdadeira verte da ação no bem, sem reclamação e sem amargura, ele conclui. Paz não é preguiça, paz não é acomodação, não é aposentadoria, imobilidade, fortuna, gratificações. Ele fala que a lesma é mais associada à podridão, ao pântano, à estagnação. Tá? E ele conclui lembrando que os cristãos primitivos, iniciais, sofreram muitas perseguições, sofreram o poste do martírio. O próprio Cristo também passou pela sua cruz. E se a gente vai ler a biografia de João da Cruz, eu reli hoje, tá? O livro Divina Presença, está para ser reeditado, né? Estamos conversando, mas por enquanto nós temos essa versão em PDF, dá para ir lendo, tá? Nós vimos que João da Cruz sofreu muito. Ele tinha muita paz interior, mas ele sofreu bastante perseguição nos relacionamentos de poder dentro da igreja, a inveja dos superiores que não suportavam ver a forma como as pessoas amavam, né, ali na Espanha. E ele humildemente aceitava tudo. Até a doença final foi uma erisipela, tá? Ele teve uma vida divina, uma vida cristã, tá? Concluindo, a paz verdadeira está na ação do bem, sem revolta. Tem uma mensagem que ela é diferente, é uma mensagem assim na grande transição. Ela é bem grande e eu não vou ver essa mensagem aqui, vai ficar para a curiosidade de vocês, porque ele escreveu durante a Segunda Guerra Mundial, tá? Ela foi publicada em 1948 e a guerra ocorreu de 39 a 45, a época que Nosso Lar foi lançado também. Então, é um texto que mostra Emmanuel fazendo uma análise geopolítica, tá? Fazendo uma análise
dos acontecimentos, ele fala muito da Europa, né? Da preocupação armamentista da Europa. Então, assim, é um texto bem interessante para quem gosta de história, para quem gosta do tema da história, tá? Vai poder ler, porque ele fala assim, resumindo aqui, ele vai falar que não adiantava as conferências, os acordos de paz, enquanto não houvesse a paz nas pessoas, a reforma do caráter, tá? Então, isso está alinhado com Kardec, que falava da educação do coração, a educação dos hábitos, dos costumes, da educação moral, né? Tá bom? E a última, que é a de hoje, dia 16, na construção da virtude, já mudou o versículo. Aqui é bem-aventurados os perseguidos ou os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Ele também vai seguir assim, como viver a virtude, tá? O que Emmanuel faz nessa mensagem é exemplificar como viver a virtude, tá? Eu vou resumir. Tolerar injúrias, usar o silêncio, né? Esperar que o tempo mostre a verdade ou a isenção da culpa, conquistando assim o reconhecimento dos próprios perseguidores, renunciar, né? É, renunciar uma aventura afetiva, mesmo quando é possível isso existir, em nome do dever, do respeito às famílias, tá? É, não reprimir as pessoas que estão em erro, mas, pelo contrário, pronunciar frases de estímulo e indulgência, tá? Conseguindo até animar alguns companheiros caídos para que volte para as boas obras. Quando o indivíduo aposentou e já tem o direito de repousar pelos anos de trabalho, mas prossegue em atividade, ajudando a todos, com algum desgaste de energia do corpo. Nesse abençoado serviço extra, lanças o alicerce futuro dos apóstolos que te clareará um grande futuro. Quando a calúnia aparece, orar em favor dos que ferem e continuar trabalhando sempre ativo. Quem suporta serenamente o mal que atraiu para si, trilha a estrada bendita da resignação. Tá? A resignação é o ok do coração, tá? É a aceitação da condição nossa, de nossa vida. Quem pratica o bem, quando pode fazer o mal, vive por antecipação no iluminado país da virtude. Tá? Então, a virtude, primeiro a gente estuda e aprende, essa é a parte fácil. Depois a gente pratica, sente e vive a virtude. Muito bem, gente. Então, amanhã começa uma nova semana. Vocês já vão pegar aí a mensagem perante o corpo, tá? E vai lendo uma por dia. E domingo que vem, se Deus quiser, a gente vai resumindo essas mensagens. Bom, o livro Divina Presença, tá? O meu está aqui, está até encadernado, o meu original. É um livro interessante, ele é um livro universal, tá? O espírito é um hindu. O nome Yoga Shri forma três palavras: Yoga Rishi, Shri
e Rishinam, né? Mas conhecido, conhecido chamado por Yogin, pelo grupo, tá? O grupo da casa, o Círculo da Oração. Então, o, o espírito é hindu, o médium espírita, tá? O médium espírita é Elzio. E o homenageado, João da Cruz, um santo católico. Olha que universalidade, mostrando que o bem, tá? A essência do cristianismo, a essência da verdade, ela está além de doutrinas, além dos dogmas, das teologias, tá? Então, hoje é uma introdução e nós vamos ver aqui a introdução, alguns textos que o médium selecionou dentro de alguns livros para, né? Primeiro, ele pegou dois textos do irmão Eusébio, do instrutor Eusébio, no livro No Mundo Maior, tá? Lembretes. O espiritualismo, o espiritualismo nos tempos modernos não pode restringir Deus entre as paredes de um templo da Terra, porque nossa missão essencial é converter toda a Terra no templo augusto de Deus, tá? Então, Deus não está em nenhuma igreja particular, tá? Deus não está. Não pode, a gente não pode eleger um lugar onde Deus esteja mais. Pelo contrário, a gente deve converter toda a terra no templo augusto de Deus, tá? Palavra do instrutor Eusébio. O segundo texto dele é o seguinte: o trabalho salvacionista não é exclusividade da religião, constitui ministério comum a todos, porque dia virá que o homem há de reconhecer a divina presença em toda parte. A realização que nos compete não se filia a particularismo, é obra genérica para todos. É esforço do servidor honesto e sincero interessado no bem de todos. Tá? Então, a divina presença, tá? Divina presença em toda parte. E logo no primeiro capítulo, toda a vida é divina, ele vai defender isso. Tá? Não é só o momento do templo, o momento da oração, o momento sagrado. Não. Toda a vida é divina. Todos os momentos. Bom, vamos para o prefácio de Nosso Lar. No prefácio de Nosso Lar, diz assim: os passos do cristão devem dirigir-se ao Cristo. Em nosso campo doutrinário, precisamos de espiritismo, também do espiritualismo, mas precisamos muito mais da espiritualidade. Tá, Emmanuel que está dizendo, viu, gente? Espiritualidade aqui é a religiosidade, é a fé, é o amor, tá? É o bem, tá? Muito mais é preciso isso. E isso é que significa mais, tá? Do que uma teoria qualquer. Bom, no livro Roteiro, tem aqui a referência quarta de Emmanuel. Nobre é a missão do Espiritismo, descortinando a universalidade divina, a acanhada visão terrestre. No entanto, muito maior e mais sublime é a missão do nosso ideal com Jesus, para o engrandecimento da própria Terra, a fim de que o planeta se divinize para o reino do amor universal, tá? Então, se apertarem Chico e disser assim, Espiritismo ou Jesus, ele fala, eu fico com Jesus. Embora fosse, para mim, o maior espírita de todo tempo, né? Ai, ah. Então, é nobre, é nobre o nosso ideal santificante com Jesus. Então, o nosso compromisso com
essa causa do bem, né? Para edificar no mundo o reino do amor universal, não é o reino dos espíritas, né? Do amor universal. Nada contra o espiritismo, não, só a favor, viu? Tem um livro aqui de parece alemão, né? O Waltraud Herbstreit, difícil de falar. Demorar-se com Deus. O homem moderno tem mais necessidade de uma prática espiritual, uma prática de realização de si mesmo, do que de doutrina, a fim de que Deus não se torne uma linguagem cifrada, cuja chave ele não dispõe. O homem precisa, a pessoa precisa demorar-se junto de Deus. Tá? Então, a prática espiritual, mais do que doutrina. Aliás, doutrina somente não está resolvendo o nosso problema, viu, gente? Temos visto excelentes palestrantes, conhecedores de doutrina, mas não estão de bem com a vida, não. Não estão pacificados, iluminados. Talvez faltou a reforma íntima. Deram muito passe, distribuíram sopa e fizeram muito pelos outros, mas por si mesmo faltou. Do mesmo autor, o livro Demorar-se com Deus, falando de uma mística, filósofa alemã, Edith Stein, de origem judia convertida ao cristianismo. Edith nos diz, em seu estudo Caminhos da Percepção de Deus, que a aproximação de Deus é típica de cada um. Tá? Então, cada um tem sua religiosidade pessoal, sua maneira de conectar. Tá? Isso deve ser respeitado, sim. Se uma senhorinha tem uma fezinha dela ali no santinho, não quebre isso, não, porque é a fé que ela tem. Se você destruir isso, ela pode ficar pior, porque é a fé que ela tinha, né? Então, ao atingir o cume do discernimento, todos esses caminhos se confundem na mesma noite de Deus, na qual o espírito humano não encontra expressão nem diferença, tá? Então, vamos imaginar uma mandala, tá? Ou uma roda de bicicleta, onde o pneu pode estar colorido de 9 cores diferentes, 9 religiões, e os raios levam para Deus, que está no centro. Ali no centro, quanto mais a gente chega perto de Deus, a gente se reúne na espiritualidade do amor universal, né? Onde encontramos pouca diferença, onde os místicos se entendem. Mas na superfície, lá no pneu da bicicleta, o povo está brigando, viu? Por causa de religião, por causa das diferenças de teologia. Bagar, sim, tim. Mentes são como paraquedas, funcionam somente quando abertas, né? Se a gente já pulou do avião, gente, o jeito é abrir a mente, viu? Porque agora tem que abrir a mente. A gente já pulou do avião, né? Estamos, ó, abertura da mente, tá? Sair da estreiteza, fora de Kardec não há salvação, sabe? Não. Fora da caridade não há salvação. Fora do amor, o próprio Kardec já disse. Você não deve jamais ser limitado pela autoridade externa, tá? Então ninguém pode castrar seu pensamento. Nem uma igreja, nem um homem, nem um livro. Todos têm o direito de questionar, de investigar. E não há nada mais sagrado do que a verdade, tá? Disse o Cristo. Busquei a verdade vos libertará. E a verdade é conhecida pela investigação, pela experiência direta, e não pela dogmatização do desconhecido. Tá? Então, se a gente é amigo da verdade, nós estamos abertos para Deus e para a verdade.
tá? Então, entre a verdade e qualquer doutrina, eu fico com a verdade, tá? Estou disposto a abandonar crenças, tudo, para ficar com a verdade, tá? Na linha de Sócrates, tá? Nosso mestre precursor aí de Jesus e do Espiritismo. Durkheim, entrevista com Carl Friedrich Durkheim, onde ele tem um sonho que mostra as paredes e um discípulo conclui que, na verdade, as paredes eram os ensinamentos da igreja e ele estava ali preso, tá? Estava ali preso, condenado de heresias, porque pensava um pouquinho além, como aconteceu com o padre Teilhard de Chardin, que também pensou um pouco mais além, teve perseguições. Bad Griffiths, o casamento do leste com o oeste. Temos que abrir-nos à verdade que está em todas as religiões. Cada religião deve aprender a discernir a sua verdade essencial, o miolo da mandala, e rejeitar suas limitações culturais históricas. Uma experiência dolorosa, mas necessária. Mas isso parece ser o único caminho aberto para a humanidade hoje. Aí ele vai buscar agora na espiritualidade hinduísta, Swami Shivananda. A religião não consiste em pertencer a nenhuma igreja, professar nenhum credo. É questão de desenvolver uma visão interna, uma compreensão profunda e expressá-la através da vida. Tá? Então, essa proposta aí do Evangelho de Emmanuel, da gente entrar na sintonia, captar o pensamento dele e fazer a prática, tá? Nossa prática espiritual orientada como uma direção espiritual privilegiada, que é um mentor e um médium iluminado, né? Emmanuel, Chico Xavier, é o ápice do Consolador. Começou com Cristo e continua ainda, mas passou por Kardec e aí desdobrou em Chico Xavier. É o projeto Consolador, então, numa linguagem bem atualizada para não ter erro de interpretação mais. Bom, ele conclui, vamos olhar aqui o horário, está avançado. Jesus e a Samaritana. Dia virá em que não mais o lugar da adoração será o Monte Garizim, nem o Templo de Jerusalém. Mas Deus quer adoradores em espírito e em verdade. Os adoradores que o Pai procurava, né? A abertura de Jesus também. Os mestres são todos abertos. Então, essa é a introdução, tá? O livro foi baseado no encontro, numa leitura que o médium fez das obras completas em espanhol, obras completas de João da Cruz, a edição BAC, Biblioteca de Autores Cristãos, de Madrid, onde ele ia abrindo e pegando textos, né? Ó noite que juntaste, amada com amado, amado na amada transformado, né? Amado na amada no amado transformada, assim, né? Então ele e aí o espírito comentava, tá? Aí, nosso plano é comentar todo domingo uma mensagem dessa. O livro foi compartilhado. O livro foi compartilhado no grupo do WhatsApp, tá? Pode pedir uns aos outros, quem não recebeu ainda, se entrou no grupo depois. E nós estamos na iminência de ter a nova edição. Então, assim, nós hoje vamos ficar só na introdução mesmo. Vamos procurar aqui o chat.
Boa noite a todos, os amigos, Ângela, Bel, Janete, Alberto, todos que eu estou vendo aqui. Conviver em paz com os irmãos da doutrina nos tonifica para convívios mais difíceis como o doméstico. Acho que o grupo espiritual realmente é assim, é o grupo modelo, onde a gente pode. Os amigos é a família que a gente escolhe, né? Então a gente pode viver assim um relacionamento ideal. Mesmo assim, a gente vai ter alguma dificuldade, não é, Xê? Carlos Shen, Yogananda, também nessa linha. Pena que nem todos os religiosos conseguem, não é, Alberto? Ver isso, essa abertura, e infelizmente há uma certa intolerância assim com as espiritualidades, assim, até o próprio cristianismo. Então, Nívia, a divina presença, né? Obra preciosa, quem tem sabe que é cabeceira, é livro para a vida toda. E também estou feliz, tá? Você vai poder ajudar porque você viu o nascimento desse livro e participou da revisão e dos comentários. Boa noite a todos, Iranei, Narjete, Cláudia, Aragão, nossa Boa gratidão. noite. Boa noite, um abraço, boa semana e vamos assim, viu? Acho que deu certo, viu? Deu tempo. Analisar as 7 mensagens da semana, mais o Divina. Acho que cansou muito vocês, o ouvido. Boa noite. Muito obrigada, doutor Fábio. Um abraço a Boa todos. noite, doutor E Fábio. Obrigada. Boa noite, doutor Fábio. Tchau. Boa noite.